Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de outubro de 2020. Brasil confirma a intenção de aderir ao programa COVAX de vacinas contra a Covid-19. Após tratativas com a Aliança Global de Vacinação Gavi, na sigla em inglês, o Brasil confirmou a intenção de aderir à iniciativa COVAX Facility, programa mundial que visa impulsionar o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, informou o governo federal na noite desta sexta-feira. O Ministério da Saúde tem atuado em diversas frentes para alcançar com agilidade e segurança uma solução efetiva para a cura da Covid-19, afirmou a nota da Secretaria Especial de Comunicação Social SECOM. A aquisição de uma vacina segura e eficaz é prioridade do governo federal, completou o comunicado. Esse plano global de vacinação tem por objetivo garantir a compra e a distribuição de doses do imunizante contra a Covid-19 de maneira justa e por todo o mundo. Na véspera, o Brasil havia solicitado à Aliança uma extensão no prazo para formalizar seu envolvimento na iniciativa COVAX Facility, alegando que o país está estudando criteriosamente a participação na COVAX e segue em tratativas com a Gavi. Originalmente, o prazo para inscrição no programa iria até a meia-noite desta sexta. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse em um webinar na quinta que mais de 170 países já aderiram à COVAX. No Livro dos Espíritos, questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero requinte dos gozos? Pobre criatura! Mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte, a perto da morte física, ou da morte moral. De ambas. Comentário de Allan Kardec. O homem, que procura nos excessos de todo gênero requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade, abdica da razão que Deus lhe deu por guia e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Em seu livro Psiquismo Fonte da Vida, Jorge Andréa esclarece sobre as manifestações kármicas em relação ao vírus da AIDS e o mesmo raciocínio pode ser usado para o coronavírus. A constituição humana está estribada em dois parâmetros: o espiritual e o físico ou material. Para que se observe o necessário intercâmbio entre essas duas posições, existe um campo intermediário perispírito, às expensas do qual as comunicações se fazem com equilíbrio e ajuste. A zona espiritual, lastreada em arquétipos, fontes produtoras de energias específicas que os desfiles reencarnatórios propiciam, como a absorção de experiências e devidamente transformadas aptidões, jorram suas energias na periferia material sob forma de tendências. Essas tendências respondem pelo biótipo psicológico que cada ser consigo carrega, ao lado da herança física propiciada pelos genitores. O conjunto dos arquétipos, núcleos em constante potenciação ou fontes energéticas do espírito, sempre com novas aquisições advindas das experiências reencarnatórias, comandam e orientam os processos bioquímicos e suas consequências que se desenvolvem na zona física. Assim, os campos do psiquismo de profundidade ou zona espiritual entram em contato com o psiquismo de superfície ou zona física pelo campo intermediário ou perispiritual. Este, por sua vez, insere-se no código genético, fornecendo-lhe comando e orientação.
Com essa entrosagem, reações do passado como as do presente, reflexionam-se na zona física em manifestações variáveis, oscilantes entre positividades e negatividades. Manifestações kármicas positivas estariam relacionadas autênticas ativações dos campos de defesa orgânica, ampliando, de start, os mecanismos imunológicos. Ainda mais, haveria por parte dos campos afetivo-emocionais maior equilíbrio a refletir segurança, boa racionalização e bem-estar de difícil definição. Nos casos de estruturações negativas, é como se o campo físico se tomasse zona frágil pela diminuição de suas defesas diante das agressões. Estas poderão ser recentes ou já se encontrarem encravadas no espírito, como resultado de um pretérito pouco recomendável. Muitas das doenças que se manifestam na organização humana têm como resultado um estado de labilidade orgânica, habitualmente caldeada em vivências passadas. Muitos grupos de doenças ocupam esta posição, onde o comportamento pretérito estruturou as sombras espirituais, hoje refletidas nos campos da matéria como regiões frágeis e facilmente atacáveis. É preciso anotar que os desequilíbrios pretéritos se ajuntam e podem refletir-se na zona física com posições até bem divergentes das estruturas originárias. É como se houvesse uma resposta conjunta, porém atada às distonias passadas. Dessa maneira, na colheita das dores que os referidos processos desencadeiam, as sombras do espírito como que se dissolvem e desaparecem, entretanto, ficando o componente das experiências que fortificarão as raízes espirituais. E no caldeamento das experiências e múltiplas vivências que o espírito vai adquirindo evolução, esclarecemos que o campo ideal, apesar de não ser o único, onde o perispírito teria atuação na zona física, seria a organização sanguíneo, local em que se assentam as equações mais delicadas e importantes da imunologia e, consequentemente, onde os campos de defesa da vida aí desfilam. É justamente o grupo de células sanguíneas da série branca, os leucócitos, que participam desse maravilhoso sistema de defesa orgânica. Dentre essas células, chamamos a atenção dos linfócitos pela incontestável importância de guardiões da organização física. O exemplo demarcativo, em nossos dias, é o caso da AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, onde as reações do passado, conhecidas como reações kármicas negativas, favorecem sua expansão. Quando o vírus da AIDS penetra a organização humana, certos linfócitos T logo procuram englobar os agressores, cujas reações desencadeiam secreções de defesa ativando os departamentos competentes. O vírus que atingiu o linfócito deixa em seu interior o ARN nuclear ácido ribonucleico que poderá ser destruído ou incorporado. No primeiro caso, o vírus não encontra o respaldo para sua multiplicação e consequentemente invasão orgânica. No segundo caso, entretanto, pode-se anotar que existirá a combinação do ARN-vírus com o ADN do linfócito ácido desoxirribonucleico. Nesta combinação de substâncias nucleares, o indivíduo pode reagir por intermédio de sua própria organização linfocitária, que apesar de possuir o vírus agressor, o mesmo não consegue campo propício à reprodução. A influência virótica foi sustada pelo mecanismo defensivo, embora algumas células linfocitárias tenham servido de campo reprodutivo do vírus. Outros tantos organismos não conseguem conter a invasão, e o vírus, ante a combinação citada, de união dos respectivos núcleos vírus e linfócitos, passa a ser campo imenso de reprodução no corpo dos linfócitos, seguindo-se outras células, com bloqueio completo das defesas imunológicas e a natural invasão do paciente pelo processo degenerativo.
Esta combinação de material nuclear entre o vírus e a célula linfocitária, isto é, o ARN do vírus e o ADN do linfócito, permite que o vírus se agasalhe no organismo invadido e pela aceitação do material de multiplicação dos respectivos núcleos o vírus se fortifica e comanda o cenário da vida. Em virtude dessa aceitação de núcleos o vírus foi denominado de retrovírus. No caso da AIDS, podemos concluir, afirmou Jorge Andréa, como agora no caso do coronavírus, existe uma resposta orgânica de características kármicas, envolvida em inúmeros fatores e subfatores, com destaque daqueles da área sexual. Temos como certo que o vírus, habitualmente propaga-se por via sanguínea e pelo contato sexual, principalmente de características homossexuais. Nestes, o desajuste psicológico já é ponto bastante alto de comprometimento com as leis da vida. A homossexualidade, por si só, já apresenta acentuada resposta kármica. O contato homossexual aceleraria o processo deformante espiritual, deixando os campos imunológicos, nesta área específica do sexo, como que desamparados, sem possibilidades de reações defensivas pela fragilidade perispiritual. O vírus da AIDS encontra, assim, campo ideal para instalar-se e desenvolver-se. Bem claro que o resultado de tudo isso, desembocando num doloroso estuário de comprometimento físico, resultará, em última análise, em processo liberatório para o espírito. Consideremos, também, a possibilidade de transfusão sanguínea, desconhecendo-se o vírus da AIDS, em pacientes sem comprometimentos kármicos mais efetivos, é lógico que haverá grandes possibilidades de aquisição da doença, mesmo inexistindo deficiências pretéritas. Vivemos em planeta ainda de expiação e bastante sujeito aos mecanismos existentes. Será claro e compreensível que qualquer componente de experienciação dolorosa elevará o padrão evolutivo, e em maior escala para aquele que se encontra endividado com os mecanismos da vida. Em face das variações e graus diversos das reações kármicas, podemos dizer que cada ser responde, ante os fatores da vida, de conformidade com as potencialidades espirituais de que é possuidor. Não propriamente doenças, mas, sim, doentes portadores dessa ou daquela patologia, em que cada qual, ao seu modo, responderá com as reações que lhe são próprias e necessárias. Cabe à humanidade lançar mão de seu grande remédio, fazendo renascer um campo ajustado de cooperação mútua, onde todos se façam presentes com profundo e despretensioso amor pela causa da vida. A luta é necessária e benéfica, principalmente quando envolvida em componentes éticos, a fim de que as fontes sombrias do espírito possam ser eliminadas pela luz do amor e do conhecimento, autênticos alicerces da sabedoria que procuramos. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.